Fala pessoal, sou J. Reinaldo e esse é o Matraca, seu videocast semanal. Essa semana a gente vai brincar, mas nós vamos brincar com uma brincadeira de gente grande. Hoje o nosso papo vai ser sobre videogame. Nós vamos contar um pouquinho da história dos primeiros videogames que estiveram aqui no Brasil. E para isso a gente convidou o Rodrigo, mais conhecido como Digo, para poder contar um pouquinho dessa história pra gente e contar também da coleção dele. Tudo bem, Digo? Beleza, prazer. Como é que começa aí essa ideia de colecionar consoles, jogos e outras coisas relacionadas aos games? Cara, a minha entrada pro mundo do videogame foi muito assim. Meu pai apareceu do nada com um telejogo 1 lá em casa. Isso pra mim foi assim, nossa, ligou na televisão. Como, né, que faz uma coisa dessa? Aí depois de muito tempo ele veio com o telejogo 2, cara. E aquilo também me marcou muito. Aí depois vieram vários consoles, né? Tipo Odyssey, TV Ball, Atari. E, cara, eu fiquei apaixonado, porque depois que eu tive esses primeiros consoles, a Playboyzada do bairro começou a ter o Atari. Aquilo é como se fosse um PS5, sabe? Nossa, Pra época, cara, né? Atari é uma revolução, assim... Esse telejogo 1, você conseguiu ele que ano? Quando eu ganhei ele, do meu pai... Cara, eu tava com 6 anos, eu tô com 44. Nossa, você era criança ainda? Muito menino. Isso aí era coisa... Não sei onde ele conseguiu. Chegou e ligou na televisão. Deixa eu conseguir mostrar É, aqui. e ele Pode é falar. da Philco Ford, né? A Philco e a Ford que fizeram esse console Vocês aí. conseguem ver? A manete dele é aqui, né? Esse tá faltando um que eu ganhei de um amigo. Porque minha coleção também tem muitos videogames que eu ganho, né? Da galera. E ele era 3 joguinhos. Futebol... beisebol e o outro ali é tênis, paredão. Ambos com bolinha quadrada. Isso já vinha tudo aqui mesmo no próprio console. Se conseguir chegar mais perto aqui, o pessoal ver. Aí cada seleção, né? Cada botão, cada... Um é para ligar o jogo. Né? Nossa, que bacana. Esse aqui de que ano que ele é? Ele é da década de 70, da década 72, de 70. mais ou menos, que ele começou a ser comercializado no Brasil, né? E depois você já vem com o telejogo 2. O meu pai apareceu com ele. Aí foi um trem de doido, com 2, 4, 6, 8, 10 jogos, o outro era 3. Tinha joystick, né? Aí. É, porque o telejogo 1 não tinha, né? Então, olha que bacana, gente. E tudo preto e branco, é azul e preto, cara. E branco as cores. Olha que meu pai chegou com isso lá em casa, eu falei, nossa senhora. Eu brinquei muito, sabe? Brinquei muito com isso aqui. E... os controlezinhos, as manetes. Depois disso veio o Atari, veio aqueles outros consoles. Aí começa a minha história pra colecionar, porque eu nunca tive todos os videogames. Eu sempre jogava na casa dos outros, tinha vontade de ter, mas não tinha. Porque assim, era muito caro na época, sabe? E assim, videogame era uma coisa, uma revolução, assim, fantástica. Aí, com muito custo, depois a gente conseguiu ter o Atari. Só que depois do Atari já começou a vir outros videogames avançados. Então, eu sempre jogava na casa das pessoas. Sim. E depois de um tempo, essa febre passou do videogame, né? Deu uma enfraquecida. E depois eu voltei com o Play 1, que o Play 1 pra mim foi um bombástico. Aí foi vindo outros consoles nessa época. E a ideia de colecionar foi assim... Uma paixão que eu comecei a ter. Assim, pô, eu quero relembrar minha vida, os consoles que eu tinha, o que eu jogava na época. Aí eu cheguei a montar uma loja de videogame também, a Digo Games. E o hobby virou profissão, né? Mas não deu certo. E de lá pra cá, desde então, comecei a colecionar. Deve ter uns 14 anos, cara. Tem bastante tempo. Esse período aí que você vai pegar e fala, bom... agora eu vou começar a colecionar os consoles dos videogames. Aqui em Barbacena, acredito que o público seja até pequeno, né? Sim. E você, como que você correu atrás disso? Pela internet? Como é que você fazia para angariar, descobrir quem tinha, negociar? Como é que Cara, era? quando começou a virar paixão, eu comecei a pesquisar na internet, ouvir anúncio de venda, tipo LX, essas coisas, e eu mesmo virei referência de venda de videogame, porque eu tinha uma loja. Então, às vezes a pessoa chegava e falava assim, você quer comprar? Já aproveitava a oportunidade e o preço e comecei a ir comprando. E fora isso que eu fiz amizade com muito gari na cidade. Os caras achavam muito videogame e me vendia também, entendeu? É mesmo? É.
Eu mesmo já achei um Atari 2600 no lixo, com manete dos fitas funcionando. Ó, Eu tenho guardado lá em casa, funcionando. Lacrado, nunca foi aberto para manutenção nem nada. É um item muito raro. que isso, gente. Achei no lixo, assim. Então o povo joga videogame fora. Eu já tive, assim, chance de comprar. Às vezes a pessoa chega com bolsas de videogame. Ah, quanto você me dá em tudo? Aí eu ofereço, beleza. Aí eu fui começando a comprar. E acabou que virou meio que um hobby mesmo, cara. Aí eu comecei a querer ter todos. Porque são mais de 250 consoles que já lançaram, né, no mundo, assim, ou até mais. Eu tenho 108. Alguns repetidos, Tá né? quase na metade já. Mas assim, eu comprava em média de 15 a 20 videogame por ano. Sempre eu tava comprando videogame. Todo mês eu compro um videogame. E você já teve, e você já colocou isso para exposição em algum lugar? Porque eu lembro que teve um evento em Barbacena, acho que foi 2022 ou 23, se não me falha a memória. Eu não lembro direito, não. Eu acho que foi. Eu participei. Que teve um evento com vários colecionadores, um monte de tipo de coisa. Você participou dele, né? Junto com o senhor o Antônio da Casa Sade, eu vou falar dele. O senhor Antônio Chala Sade, ele é meu padrinho de videogame. E ele coleciona também? Coleciona, ele tem 250 videogame. Nossa. E ele, assim, ele tem coisa, assim, videogame antes do... Cara, é muita coisa que ele tem. Eu conheci ele há 20 anos, já vendi videogame dele, compro videogame dele até hoje. Assim, todo mês eu tô comprando, cara. Não para mais não. Sabe, aí às vezes eu falo assim, pra que eu tenho tanta coisa, sabe? Mas, assim, eu comecei a seguir a coleção da década de 70, que eu comecei a viver, comecei a chegar os consoles na minha mão. Eu só não tenho PS4, PS5, esses novos, porque eu não gosto. Gosto de nostalgia. Eu também tenho coleção de fliperama, eu tenho 11 fliperamas, cada um diferente de outro, de época, de estilo de ficha. Tenho placas originais de fliperama. Então o mundo do videogame eu coleciono tudo. Coleciono caixa de videogame, acessórios, manete, eu tenho mais de 200 na minha coleção. Jogo mais de 5 mil. Eu tenho jogo de todos os consoles que eu tenho lá, eu tenho jogos original. E desses videogames que você tem, tá, vamos colocar aí, você falou que tem 108, mas tem alguns repetidos, enfim. Quantos funcionam? Tem ideia? Na faixa de uns 60, 70 funciona. Tudo funcionando. Eu coleciono videogame que não funciona também, porque tem muito videogame antigo que não chega igual esse telejogo. Infelizmente não liga. Mas eu queria ter ele. Às vezes um dia eu posso encontrar outro na internet, eu vou e compro funcionando. Até pra guardar a peça, que alguns eu tenho duplicado, sabe? É mesmo que não funcione, você vê que é difícil você encontrar mesmo a caixa, a casca, vamos chamar assim, difícil, né? É muito difícil você encontrar. Você vê que ela tá no estado bom. Tá bem sim, pelo tempo, né? Pelo 70, tempo, ué. Quantos tá anos bem tem pra frente esse videogame? Então, esse tá mais novo, ó. Nada, nada, 55 anos. Aí. É muito tempo. Então, eu vou mandar restaurar e manter ele desse jeito. Não quero mexer muito nele, não. Não sair do original. Já achei onde que encontra o botão. Mas, cara, é muito difícil de manter esses videogames. Tem videogame que eu compro e depois de um tempo eu ligo e não funciona mais. Porque eu não ligo. São 108, sabe? Então você tem que ligar, limpar. Tem que estar eu já perdi videogame por não ligar, cara. As placas, né? Hoje já tá um pouco mais moderno, mas as placas antigas, elas vão melando, acumula sujeira demais, umidade. Cara. Eu tenho placa de fliperama lá que eu paguei R$1.000 que tá estragado já. Nossa. Você vê que ela umedece. Também, assim, é muito antigo, né, cara? Uma placa de fliperama é desse tamanho. Hoje tá tudo em micro SD, você compra as ROMs. Então, tudo assim, pequenininho. Eu não acho graça nisso. Eu gosto de ter o console e jogar o jogo nele. E o jogo antigo, de preferência. O jogo antigo, o som é diferente, entendeu? O tempo, o delay, tem tudo, cara. O emulador não emula perfeito. Apesar de eu ter emuladores, de ter emulado todos os consoles. Mas, pra mim, eu tenho que ter o console pra me jogar. Super Nintendo, eu tenho todos os consoles, eu tenho um jogo pra jogar com eles. Que bacana. Ô, Diego, e você já pensou em montar, assim, sei lá, tipo um museu no videogame? Cara, eu tenho lá em casa, eu tinha uma casa do meu tio que tava sem morar ninguém, e eu comecei meu museu lá. Foi ali que eu despertei a paixão, que eu comecei a expor eles. Que antes ficava tudo em cima do guarda-roupa. Tudo guardado. Minha mãe falou assim, tira esses trem daqui, cara. Eu comecei com quando eu tinha 20 em cima do guarda-roupa. Nossa Aí senhora. eu coloquei em cima de uma tábua eles lá, eu achei bonito, sabe? Falei, nossa, vou montar um museu. Tanto é que no meu Instagram tem muita foto do meu museu, eu te mandei, né? Ali quando tava pronto, eu tô fazendo outro agora.
entendeu? Eu tô fazendo um outro museu onde eu coloquei uns fliperamas e eu tenho no meu... Aí, o que aconteceu? Os videogames começaram a estragar, porque eu tinha muito, estava tumultuado em caixa. Aí eu montei uma game room na minha casa com os 40 videogames mais top. Uhum. Os mais antigos, que funcionam, os mais tops estão lá. E eu tenho mais 2 cômodos onde eu vou fazer a partição dos outros consoles para exposição, né? Porque eu tinha exposição das manetes, de jogos, as caixas, eu tenho tudo. E se você deixar tumultuado, dá bicho, poeira, mofa. Estraga Então fácil. tem que ter uma exposição deles, não pode ficar agrupado, né? Você tem que estar sempre limpando, eu sempre tô passando pano, aspirando. Tem que tá ter um ligando. lugarzinho pra poder colocar. Aí na minha game room tem um mini fliperama, fiz pra mim jogar. Aí os outros consoles pra poder dar manutenção, Uhum. né? Mas é difícil de manter, cara. É muito cabo, muito fio. Nossa, é muita muita coisinha, bagunça. né? Você chegar lá, você vê tudo bonito. Só que você arreda a cômoda, cara, é fio pra lá, fio pra cá. É cabo pra cá, é Deixa eu te emboleira. perguntar, e o pessoal te procura com frequência? Colecionadores ou curiosos? Como que é isso? Procura, Como é que você lida com isso? Porque você tem em casa, né? Tá na Sim. sua casa. Eu acho assim, é meio complicado você pegar. É lógico que uma ou outra pessoa você vai levar, vai mostrar, mas como é que você lida com isso? Com esse povo que é mais curioso, que quer só ver mesmo? Como é que é? Quando cara, eu levo, eu tenho o maior prazer de receber umas pessoas que gostam disso. Legal. A gente fica igual criança mostrando os brinquedos. Eu falo, nossa, os videogames. O pessoal fica bobo, onde você arrumou esse tanto de videogame? Como é que você consegue? Quanto que você tem que investido? Aí eu falo assim, é meu banco, é isso aqui, cara. Curiosidade, né? Eu não junto dinheiro, eu compro videogame, sabe? Então, Uhum. eu tenho videogame lá que eu paguei R$ 500 que eu não vendo por 5 mil. Eu posso chegar, não vendo. Chegar com 10, eu falo, não, cara, vai ficar aí. Não acha, sabe? Então, é coisa de coração, cara. Isso aí é paixão. E tem gente que faz como hobby. Comprou por 500, vender por 5 mil é lucro. Pra mim não é. Depois eu vou morrer pensando, por que eu vendi aquele videogame? Já aconteceu isso, sabe? Eu ter um item, vender e depois ficar assim, super arrependido, cara. Eu tenho uma paixão muito grande. Até os videogames repetidos que eu tenho, eu trabalho com videogames hoje. Eu trabalho na Brasil Games, né? A gente trabalha com manutenção. E lá a gente implantou de vender os retrôs também. E eu coloquei uns antigos lá, eu vendi, mas doía, cara. Nossa. Eu só tinha 5, agora eu vou ficar com 4. Olha como é que é a cabeça, cara. Colecionador. A minha mulher fala assim, Rodrigo, vende, você tem 10. Eu tenho Super Nintendo, cheguei a ter 12, cara. Repetidos? Porque tem número de série diferente, tem uns que são sim. chineses, outros são japoneses original. As pequenas diferenças, né? Uns desbloqueiam, outros não. E assim, alguns eu até vendo, sabe? Eu tô até vendendo alguns, mas é muito difícil de desapegar, cara. Porque eu gosto mesmo. Colecionar Eu não posso. um apego Eu tenho muito coisa que eu grande. não lembro, mas se eu pegar e falar que eu vou vender, eu fico aqui dentro da cabeça. Por que eu vendi? Por que eu vendi isso? Então. Digo, e o que você me fala desse aqui? Nossa. Atari 400. Esse aí foi lançado em 79, né? Ele tinha um público-alvo assim para crianças, porque o design arrojado dele, a tampinha para abrir, sair a fita. Olha que bacana. Você podia fazer umas edições, escrever. Ele tinha um sistema. Ele era um coprocessador, tipo, tinha o DOS pra você poder trabalhar nele com algumas fitas. A fita vinha com um programa. Você podia digitar, até fazer um macete, alguma coisa assim, escrever nome. Você já tá aí. E esse design dele era mais pra as crianças interagir com o teclado depois do joystick, Pra né? facilitar, né? É. É bacana ele. viu? Simulava uma máquina de escrever, ó. Praticamente é uma máquina de escrever. Tem todo o teclado da máquina de escrever. Fazia conta. Era um videogame. Eles já estavam já com a visão que o videogame seria uma coisa bem mais que pra jogar, igual hoje, né? Você acessa a Acho que pra internet. época dele ele foi bem revolucionário, assim, né? Foi futurista Pelo design ano, dele. design dele. E agora também tem outra coisa, né? Você falou pra mim que você tem um jogo aí que é bem raro, né? Um console que é bem raro, Esse né? aí. Fala pra gente um pouquinho. O famoso TV Ball, eu só achei uma coisa dele na internet, eu ganhei de um amigo. Mostra ele aí pra gente. Esse aqui, ó. Pra essa aqui, ó. Esse videogame aqui, ele foi lançado no Brasil antes do telejogo, cara. Nossa. Foi considerado o primeiro videogame comercializado no Brasil, foi esse. Você não acha dele, assim, sabe? Ele é praticamente um telejogo, né? Ó, aqui você muda os jogos. Ele tem aqui pra você pôr o jogo mais rápido, mais lento.
Pra iniciar a partida, um botãozinho, ó, bem... Ele vinha com o jogo na memória. Jogo na memória, o liga e desliga. E 3 jogos, não, 4, handball, futebol, tênis e pelota. E todos baseados num pontinho quadrado com a bola quadrada. No estilo do telejogo. Você sabe como que foi criada a ideia de videogame? Conta pra gente. Foi durante a Segunda Guerra Mundial, os engenheiros de radares, eles ficavam vendo os radares mexendo. Uhum. Eles construíram um joystick e conseguiu fazer o radar mexer. Então, na verdade, o primeiro jogo assim lançado no mundo foi o Pong. Foi lançado por uma brincadeira de 2 engenheiros de radar, que aí começou a pegar o meio do radar e conseguiram inserir 2 negocinhos. Aí a bolinha ficava lá. E aí batia pra lá. Eles conseguiram. Foi dentro de um radar que começou a história. Só, que legal. E hoje você vê que é o telejogo 1, 2 e esse aqui, ó. Então, assim, o videogame foi só lançado por causa... O pessoal costuma brincar, foi por causa da guerra, né? E foi uma tecnologia que... Videogame veio depois da Segunda Guerra Mundial, cara. Até não tem, assim, história de consoles antes, assim, né? Aí todos baseados no Pong, né? E foi tirar... o primeiro videogame, a primeira manete era desse tamanho. O cabo dessa grossura. Porque você imagina? Os caras... A ideia dos caras, né? E também, depois disso, os caras começaram a ver que o jogo tava... Depois lançaram o Pong. E quando começou a lançar muito fliperama de Pong, os caras começaram a ver que as fichas estavam acabando, que o jogo tava muito fácil. Aí que tiveram a ideia de desenvolver a dificuldade do jogo através do microchip. Os caras... Trazer uma... Dificuldade pro cara gastar mais ficha, porque na época que só jogava... não era nem console, era Pong. Era uma máquina assim, ó. Um tubozinho parecendo um radar mesmo. Aí, depois que vieram os consoles caseiros, né? Que no caso, pra mim, esse aqui é raro, mas tem consoles até mais antigos que esse. Mas esse aqui, lançado no Brasil, foi o primeiro. E depois que veio o telejogo. Isso então, foi criado por qual empresa, esse TV Ball? Cara, foi criado no Rio de Janeiro Foi criado esse videogame pela Electronic Ball, cara. É um troço assim, tem onde colocar pilha. Não saía no videogame, não tinha nem saída pra televisão. Ele tinha a imagem pra televisão e o som nele. E assim, eu nunca vi um vídeo desse videogame funcionando e eu já tentei ver como é que liga. Eu nunca vi esse videogame, nunca tinha visto. E eu só conheço um cara que tem esse videogame. Ele falou, velho, tem ele e o meu funciona. Eu quero até ir na casa dele ver. Porque ele é muito raro. O telejogo você encontra ainda pra comprar na internet, Atari, até os outros consoles você acha. Agora esse aqui não. Que coisa. Só vi um anúncio dele no Mercado Livre por 6 mil estragado. É o mesmo estado, no estado, Porque quando às vezes eu compro videogame que não funciona, eu compro anúncio assim, no estado. Mas às vezes no lote ele tem um videogame que me interessa, eu pego tudo. Sim. Entendeu? Então esse aqui é o xodózinho mesmo da coleção. Ô, Diego, porra, cara, bacana demais esses consoles que você trouxe. Com certeza acho que dá pra gente gravar um outro programa aí, porque você tem muita coisa. Sim. Você topa? Topo, só marcar na hora a gente vai contar a história da nostalgia toda pra galera, pra ver do início até hoje, né? Como que evoluiu o videogame, assim, porque, cara, pra começar de uma bolinha quadrada, Pong, né, quadrado, tá hoje no PS5 é muita história. É muita história. Mas tem muita história boa, né, do Super Nintendo, que é o famosinho da época que todo mundo vai lá onde que eu trabalho, na Brasil Games, a gente trabalha com manutenção de videogames, e agora começou a chegar Super Nintendo pra gente arrumar, o povo leva, assim, pra você ver que tem um público. A gente conserta videogame antigo, a gente coloca AV em Atari, pro Atari ter uma imagem melhor. A gente conserta Play 2 lá, a gente, sim, estamos especializando nessa área também, e aí a gente também mexe com consoles novos, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series S, X, a gente dá manutenção total em todos os consoles. Não, bacana. E vou aproveitar então, te agradecer, tá, por você ter topado aí, você ter trago os consoles pra gente mostrar pro pessoal, pra audiência aí. E deixa aí o seu Instagram pro pessoal que quiser te seguir. Cara, quem quiser pode procurar no Instagram, Digo Gamer BQ.
vai aparecer lá uma logozinha preta do menininho na frente de uma televisão. E lá tem toda a minha história do videogame, desde o início do museu e até hoje. Apesar de, assim, eu estar postando menos coisas hoje, mas, cara, a minha história inteira tá lá. Tá contado. Do começo até hoje, assim, no dia atual. A minha game room que eu montei nova. Então tem toda essa evolução lá. Eu gosto de deixar marcado, assim, porque sempre uma pessoa vê lá, pô, você tem esse videogame, onde você arrumou? Então é um método a gente tá fazendo o contato com a galera que gosta do videogame, né? Sim, sim. E mostrar a história, né? Que é o mais importante, porque, assim, cada um lembra de uma coisa quando vai lá e vê um videogame. Pô, eu ganhei esse, joguei muito Mario, joguei muito Superstar Soccer. Vai jogar lá pra infância, vai relembrar muita coisa, né? Isso é legal. É uma nostalgia que não volta, né? Você ir na casa do colega jogar videogame, hoje você joga online, então perdeu meio que o contato. A história, né? De você estar com a galera jogando e nego apelar quando perde, joga a manete no chão. Puxar a manete, o fio arrebentar. Eu já tive casos que eu joguei Mortal Kombat, pra mim é um jogo assim, que marcou muito minha vida. Quando eu jogava com um amigo meu que era muito viciado, a molecada juntava em volta. Pra ver quem Quando ele perdia, velho, tampava a manete pro chão, chutava. Teve uma vez que a locadora era de frente pra um ponto de ônibus e tampou a manete lá no ponto de ônibus, velho. Eu lembro disso até hoje. Ele deu um berço assim, e tampou a manete, sabe? Aí, coisa que no nego hoje lopra atrás da tela, né? Não tem graça. É verdade, é verdade. Pessoal, então é isso aqui, ó. Foi muito bacana o papo, tá? E a gente espera aí que a gente vai voltar, a gente vai fazer alguma coisa bacana para poder mostrar para vocês aí. Beleza? No mais, até a próxima com mais um Matraca. Um abraço.